Olá, turma! Hoje eu trouxe um videozinho bem legal para falar sobre uma área que eu adoro, que é a linguística, que é o estudo das linguagens, da linguagem, da nossa língua, da variedade que a a língua portuguesa é composta. Muitos dizem, é uma língua muito complicada, uma língua muito difícil. Realmente, mas é uma língua muito bonita, que a gente tem uma variedade imensa de possibilidades, de palavras, de variações, de sentidos. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos falar de polissemia, vamos falar de ambiguidade, de denotação e conotação. Acompanhe comigo. O que é polissemia? Vamos entender primeiro o que significa essa palavra? Se a gente for buscar lá na etimologia da palavra, ou seja, no significado, a gente sabe que poli vem de quê? Vários ou muitos. E semia vem de sentido. Então, polissemia é o quê? Muitos sentidos ou vários sentidos que uma mesma palavra pode ter, tá? Isso vai depender do quê? Do contexto, ou seja, de como essa palavra foi colocada dentro de uma construção, dentro de uma oração, dentro de uma frase, ok? Aqui eu tenho exemplos de polissemia. Eu tenho 3 construções e todas as 3 usam a palavra cabeça. Observem que em cada uma delas a palavra cabeça tem um sentido diferente. Na número 1, não estou com cabeça para isso. Eu não estou o quê? Preparado para isso, eu não estou bem para isso, tá? Cabeça aí não significa a cabeça, parte do corpo. Significa que eu não estou bem, eu não estou legal, não estou preparado para isso. Na número 2, nós temos um outro sentido, ó, minha cabeça está doendo. Aí sim, nós temos o sentido de que parte do corpo, é a cabeça, parte do corpo. Na número 3, você é a cabeça do projeto. Nós já temos um outro sentido. Você é a cabeça do projeto, ou seja, você é a líder do projeto. Você é quem vai comandar aquele projeto. Vejam só como a palavra cabeça foi colocada de 3 formas diferentes, nos fazendo entender como a nossa língua é diversa. Isso é polissemia, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre ambiguidade, tá? Vamos entender a palavra também. A palavra bi vem de 2. Então, pensem, ambiguidade significa 2 sentidos, né? Ou duplo sentido de uma determinada expressão. Não precisa ser de uma palavra, é de um conjunto de palavras, de uma expressão. Então, é a qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos, tá? Isso é da natureza ambígua. Então, ambígua é o nosso famoso duplo sentido, tá? Algumas vezes esse duplo sentido é feito propositalmente por alguns autores na literatura ou em outros gêneros textuais, para poder fazer a gente enxergar alguma coisa ou pensar de uma forma diferente. Mas de modo geral, a ambiguidade é um erro, tá? Tomem cuidado na hora de escrever as produções de textos de vocês, porque ambiguidade é um erro. Porque como eu vou saber se você está querendo dizer uma coisa ou outra? Então, cuidado na hora de escrever. Vamos ver alguns exemplos. Observem essa frase, ó. Vendo pôr do sol. Vendo pôr do sol. O que quer dizer? Que o pôr do sol está à venda? Esse vendo é de vender? Ou que alguém está observando de ver o pôr do sol? Então, aqui nós temos uma frase ambígua que tem duplo sentido. Eu não sei se tem alguma coisa, por exemplo, que se chama pôr do sol, pode ser uma pousada, e eu estou vendo o pôr do sol. Ou eu estou vendo com os meus olhos, observando o pôr do sol. Vejam como essa colocação ficou mal feita, tá? Ela é ambígua. Duplo sentido. Já
Denotação e conotação são muito interessantes, são termos muito interessantes que a gente pode observar inclusive nessa imagem aí. Olha para vocês verem, levem isso como exemplo para vocês não esquecerem. O primeiro ponto que eu falo é que denotação começa com D, tá? E você pensa que D de dicionário. Tá, no dicionário traz sentido figurado? Sim, mas pense, no dicionário tem as coisas reais, do jeito que são. D de denotação, D de dicionário. Agora observem a imagem aí. Abaixo da palavra denotação eu tenho um coração, que é um órgão. O órgão coração, tá? De verdade, esse é o coração, sentido real. Agora embaixo da palavra conotação eu tenho o símbolo do coração. Isso aqui é um coração de verdade? Não, isso aqui representa que eu gosto de você, que eu tenho amor por você, que eu tenho carinho. Às vezes a gente faz esse gesto para as pessoas. Isso é conotação, é quando eu uso uma palavra ou uma expressão para dizer algo que não é real, não é o seu sentido real da palavra. Não que eu não goste da pessoa, mas não tem o sentido real do órgão coração. Isso é conotação. Outro exemplo, tá? Vamos lá, novamente. Sentido real, denotação. Sentido figurado, que é o de mentirinha, conotação. Exemplo, ó, o pássaro voava pelo céu da cidade. Ele voava verdadeiramente. Relampejou durante a noite. Realmente estava tendo o quê? Raios durante a noite. Sentido real dessas duas palavras, voava e relampejou. Agora vamos ver essas duas palavras em sentido conotativo, sentido figurado. O carro voava pelas ruas da cidade. Carro voa? Carro não voa. Então a gente sabe que essa palavra voava, esse verbo está no sentido conotativo, é o sentido figurado. E o que significa voava aí? Estava correndo muito. A gente fala assim às vezes, nossa, eu fui voando para tal lugar. Eu fui rápido, certo? Olha o outro exemplo. Seus olhos relampejaram de ódio. Olhos relampejam? Olhos não relampejam. Então, o que significa isso? Que você via que os olhos estavam cheios de raiva. Você ficou com muita raiva de alguma coisa, muito ódio. Os olhos ficaram falando, né? Olhos não falam, olha aí, outro sentido. Mas você percebia pelos olhos da pessoa que a pessoa estava com ódio. Não estava relampejando de verdade. E isso é sentido conotativo. Conseguiram compreender? Então, era isso por hoje.